Agora é o momento que nós vamos colocar os móveis na nossa cozinha. Então eu vou mostrar para vocês como que você vai utilizar a biblioteca do Leomob de forma otimizada e eficiente para fazer o projeto personalizado do jeito que você precisar, do jeito que o seu cliente quer. Vou começar aqui pela parte de baixo, fazendo essa parte do gabinete da cozinha. Então nós vamos ter aqui também o cooktop, o forno, então nós vamos mobiliar toda essa parte. Eu tenho algumas opções, por exemplo, eu posso vir aqui na barra de módulos, na biblioteca aqui em cozinhas, inferiores, e eu tenho aqui alguns balcões, gaveteiros que eu posso utilizar. Essa é uma opção de mobília, que nós também vamos trabalhar com ela. Nesse momento eu vou mostrar outra opção para vocês. Se eu fosse utilizar essa, era só arrastar, coloca ela aqui embaixo, e eu vou fazendo aqui as medidas, colocando aqui as dimensões e fazer todo o trabalho que eu preciso aqui para preencher. Mas nesse momento eu vou utilizar um outro recurso aqui do Leomob, que é muito eficiente. Então aqui você está vendo na cor verde porque está sem material, tá? Então ele já vem avisando que não foi aplicado ainda nenhuma cor, nenhum material. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu vou tirar esse móvel, vou selecionar e deletar. Porque eu vou utilizar agora o construtor de armários. Então quando eu seleciono aqui na parede, ó, quando eu dou um clique na parede, ele acende este ícone aqui, ó, do lado da setinha branca, selecionar e mover, e do lado da geometria que nós vimos também. O construtor de armário, você clica nele e ele vai abrir este campo aqui com duas abas, para cozinhas ou dormitórios. Eu vou selecionar a aba de cozinhas e aqui eu tenho algumas opções. Por exemplo, balcão inferior e base. Então, se eu for fazer um balcão inferior, se você perceber, esse aqui tem a parte de cima fechada e esse outro balcão tem a parte de cima aberta. E eu tenho inferiores para pia, ou seja, ele não tem fundo. Nesse caso, eu vou utilizar essa opção aqui, ó, balcão inferiores, pia. Vou selecionar ele e vou dar um OK. E agora você vai ver como é importante esse recurso e quantas coisas nós podemos fazer. Aqui eu estou arrastando esse balcão para o meio da tela. Então eu consigo aqui trabalhar e colocar ele em qualquer posição. Esse retângulo que você está vendo aqui é a minha parede. Então aqui eu consigo posicionar ele e colocar as medidas que eu preciso. Esse gabinete que nós vamos fazer, nós temos total liberdade de trabalhar com medidas da forma que nós precisarmos. Então, ó, se eu colocar a setinha do lado da lateral e segurar, eu consigo arrastar, aumentando aqui a dimensão dele. Diferente daquele módulo que eu coloquei, que vocês acabaram de ver, este módulo você consegue fazer ele grande e repartir ele em várias partes, montando assim uma grande caixa e dividindo ela da maneira que você precisar. Aqui no construtor, você tem uma ferramenta que é totalmente personalizável. Eu vou começar aqui, ó, colocando do lado esquerdo o meu móvel e vou começar a aplicar as medidas nesse móvel. Então, por exemplo, eu tenho uma pedra que tem 3050. Eu vou colocar aqui para fazer junto com vocês a calculadora. Nós vamos fazer o cálculo para aplicar as medidas nesses módulos. Então eu tenho uma pedra que tem 3050. Do meu lado esquerdo, eu vou fazer um fechamento. Então caso a minha parede tiver com alguma irregularidade, tiver torta, eu posso colocar um fechamento. Então esse fechamento pode ser da medida que você preferir. Pode ser um fechamento com 30 milímetros, com 50, de acordo com o método de trabalho de cada marceneiro.
Eu vou fazer um fechamento de 40 milímetros. Então, eu vou pegar aqui o 3050 menos 40 milímetros. Então, eu tenho aqui 3010. Do meu lado direito e também do lado esquerdo, além da caixa, eu vou ter os tamponamentos. Eu vou utilizar o tamponamento de 18. Então, eu vou fazer aqui, do lado direito, menos 18. Percebe que eu vou colocar 18,5, tá? E do outro lado, menos 18,5. Porque uma placa de MDF, apesar de nós falarmos que ela tem 18 milímetros, ela ultrapassa um pouquinho essa espessura. Então, a gente utiliza aqui o 18,5. Então, eu cheguei no resultado de 2.973. E aí tem algumas coisas que eu preciso lembrar. No meu projeto, eu tenho a pingadeira. Então, eu vou reduzir aqui menos 1 centímetro para que fique uma pingadeira na lateral. Pronto, então eu fui fazendo todos os cálculos. Mas não se preocupa. Se caso você errasse essa medida no final, você consegue voltar aqui e ajustar. Tá? Mas eu já fiz o cálculo para poder facilitar. Então, 2.963 é a largura do meu módulo. Então, eu vou vir aqui na largura total e colocar 2.963 e dar um Enter. Por que que ele não acessou, não ficou com 2.963? Porque o tamanho máximo de um painel é 2.700. Então, dessa forma, o que que eu vou precisar fazer? Dividir as etapas. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir a partir do forno e vou reduzir um pouquinho o tamanho desse painel para eu trabalhar com uma caixa e a partir do forno uma segunda caixa aqui do meu lado esquerdo. Eu vou dar um OK aqui e daqui a pouco a gente já volta para essa tela. Se você perceber, ó, a nossa caixa ela está sendo criada aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa caixa do meu lado direito e eu vou trazendo ela aqui para a esquerda e desse lado eu vou criar uma outra caixa. Aqui do meu lado direito, se eu selecionar a pedra, ele vai me mostrar aqui a medida de 930. Então, eu vou selecionar o armário e se eu colocar aqui, ó, na minha cota posterior, o 930, o que que vai acontecer? Ela vai ficar totalmente alinhada, tá? Mas não é assim que eu quero, eu preciso deixar a pingadeira e tenho também o tamponamento. Mas eu estou te mostrando dessa forma para te mostrar como que o software ele vai te auxiliar e vai mostrar para você possíveis erros que você possa ter no projeto. Mesmo que você possa cometer um erro na conta, você vai conferir visualmente dentro do projeto os detalhes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o projeto alinhado, mas eu sei que não é dessa forma. Então, eu vou selecionar a caixa. E aqui onde está o 930, olha que legal. Eu vou colocar mais 18,5, que é o espaço do tamponamento. Então, eu vou aplicar o mais ali. Quando eu der o Enter, ele já vai fazer a soma ali para mim. Mas além do tamponamento, eu também tenho o espaço da pingadeira. Então, eu vou colocar mais 10 da pingadeira e vou dar um Enter. Automaticamente, ele já aplicou todas as folgas que eu preciso aqui. Deixa eu calcular o espaço que eu vou trabalhar aqui. Como eu vou ter aqui uma caixa de forno e aqui um porta-temperos do lado esquerdo, com afastador, eu vou vir aqui na barra de módulos para me auxiliar e já vou colocar aqui o porta-latas de MDF e vou arrastar ele e colocar aqui no cantinho. Coloquei, só que do lado esquerdo desse porta-latas eu vou ter um afastador, até para ele não pegar na porta aqui, para ele poder abrir. Então, por exemplo, aqui na minha cota anterior, eu vou colocar o 40 mais 18,5, que vai ser uma régua de tamponamento. Então, eu já defini aqui o espaço. Aqui eu vou ter o espaço para colocar a caixa do forno. A minha caixa do forno vai ser uma caixa com 700 milímetros.
Então, eu tenho aqui 863. Então, eu vou reduzir esse espaço aqui para que ele fique com 700 milímetros. Então, eu vou calcular esse 863 menos 700, que é o espaço que eu quero que fique. Então, eu preciso aumentar em 163 o tamanho do meu gabinete. Então, todos esses cálculos nós vamos fazendo e trabalhando aqui no Leomob. E olha que legal, como eu preciso aumentar 163 e eu quero que o móvel aumente para o lado esquerdo, se eu aumentar aqui na largura, ele vai aumentar para o lado direito. Mas eu tenho alguns recursos que vai me ajudar. Selecionando este móvel, eu tenho uma setinha vermelha aqui, ó, apontando para o lado esquerdo. Se eu selecionar ela, ela vai ficar verde. Então, eu vou vir aqui em Ferramentas. Aqui embaixo eu tenho a palavra seta. E eu consigo aumentar ela em 163 milímetros para o lado esquerdo. Ou eu também posso movimentar este móvel no Movimentação. E eu coloco aqui 163 e movimento aqui, ó, no vermelho menos para o lado esquerdo. Ele vai movimentar, porém eu preciso aumentar novamente para ele vir para cá. Então eu vou colocar aqui na largura mais 163. E ele retornou ali para a posição. Pronto, então eu consigo vir fazendo todos esses ajustes, tá? E mesmo que eu cometa algum erro aqui durante o processo, mesmo depois de pronto, a grande facilidade do Leomob é que você vai poder ajustar ele totalmente. Então vamos lá. Agora com a caixa já definida, vou deixar aqui o espaço do forno. Agora eu vou começar a fazer o meu projeto aqui dentro. Botão direito do mouse, editar armário. Agora com o meu armário aqui já posicionado, eu vou começar aqui a fazer o projeto. Dentro do construtor de armários, você tem a opção de largura total, que nós já vimos, a altura do módulo e a profundidade. Eu vou colocar aqui na profundidade desse módulo a medida de 560 e vou dar um Enter. Eu vou dar um OK só para você entender melhor o porquê dessa profundidade. Olhando aqui na lateral, essa profundidade ela só diz respeito ao tamanho da caixa e não ao tamanho do móvel com as suas portas. Então a porta ela é um adicional. Então, por exemplo, se eu estou utilizando uma caixa com 560, eu vou ter mais a porta com 18,5. Então, o final vai ser 578. Considerando algumas folgas, nós podemos imaginar que esse móvel vai ficar acabado com 580. Então, por exemplo, se eu quero um móvel com 590 acabado, eu vou tirar menos 20 e eu vou colocar 570 na profundidade da caixa. Certo? Então, ó, com ele selecionado, aqui mesmo nesse ambiente eu vou mudar só para você entender como que funciona isso. Ó. Toda mudança que eu faço aqui, ele vai alterando. Como eu quero deixar uma pingadeira aqui na frente, eu vou trabalhar com 560, para que ele fique de final com 580 e tenha uma pingadeira aqui na parte da frente do móvel. Voltando lá, em editar armário. Então já coloquei a largura, já coloquei a altura está com 700 e a profundidade com 560. Aqui, da mesma forma que você muda as dimensões da caixa, do lado direito você consegue mudar a posição. Então, por exemplo, eu tenho aqui a cota inferior que está com 160. Se eu colocar, por exemplo, 100, o armário vai descer, tá? Porém, ele já estava na posição certa, eu vou voltar para 160. Então, eu posso trabalhar aqui com cota posterior, superior, inferior e anterior.
Como que funciona cada uma dessas cotas? Da mesma forma que nós trabalhamos lá no 3D, qualquer mudança que eu fizer aqui altera a posição do meu móvel. É importante dizer que aqui nesse construtor de armários nós precisamos seguir uma sequência. Nós temos aqui a estrutura, que nós colocamos aqui a largura, altura e profundidade. E depois nós vamos seguir essa sequência para o lado direito. Então o próximo item, depois que você ajustar a estrutura, é trabalhar com as divisões. Então eu vou colocar aqui divisão e ele vai me dar aqui algumas opções de divisões. Eu vou começar pela vertical. Então, por exemplo, eu vou selecionar bem o centro aqui do meu móvel, ele vai ficar vermelhinho. E eu vou aqui na vertical divisórias. Então eu tenho aqui a opção não divide fundo sem recuo e não divide fundo com recuo frontal. Se eu colocar sem recuo, a minha divisória que vai estar aqui, ela vai vir até a parte da frente da caixa. Então é essa a opção que eu quero. Se eu selecionar ela e mandar inserir, ele já coloca aqui a divisão. Certo? Qual que é a vantagem de você utilizar o construtor de armários com as divisões? Se você vai colocando módulos, esses módulos vão ter duas laterais. Então você pode proporcionar para o projeto uma economia de material. Então você pode colocar uma caixa grande e quantas divisões forem necessárias. Já se você utilizar a seção de módulos, você vai ter várias laterais, gerando assim mais material. O legal é que você tem a opção de trabalhar com as duas opções, sendo que na opção do construtor você vai ter as bases maiores e na opção de módulos você vai ter peças menores. Talvez facilite o transporte, isso depende, vai variar de cliente para cliente e de marcenaria para marcenaria. O Leomob te oferece as duas opções, então você vai ver qual se adequa melhor ao seu cenário. Nessa opção aqui do construtor, nós conseguimos fazer de modo mais econômico. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar essa divisória e vou colocar aqui nesse campo a medida que eu quero. Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com 780 e vou dar um Enter. E ele vai fazer ali certinho a divisão, deixando a parte interna com 780. Eu vou colocar mais uma divisão, então vou selecionar aqui do lado esquerdo, dando 2 cliques. Se eu der um, ele seleciona tudo. Se eu der 2 cliques, ele seleciona somente o lado esquerdo. Vou selecionar outra divisão e mandar inserir. Aí eu clico novamente. Se eu colocar nesse campo, ele vai calcular esse espaço aqui da cota. Então eu vou colocar aqui na parte de baixo, por exemplo, 780. Dessa forma ele fez duas divisões e deixou um espaço aqui, que é onde eu vou colocar as minhas gavetas. Então olha que legal a liberdade que nós temos de trabalhar com as dimensões que nós queremos, né? Sem nenhum tipo de limitação, inclusive milímetro por milímetro. Essa é uma vantagem que nós temos aqui no Leomob. Agora eu vou colocar aqui o horizontal, ainda na aba divisões, e vou colocar as prateleiras. Então aqui do meu lado direito, eu vou dar duplo clique e ele vai selecionar apenas esse espaço. Aqui na horizontal é importante que você leia qual tipo de prateleira que você vai colocar, tá? Então se é uma prateleira fixa ou se é uma prateleira móvel. Nessa prateleira móvel, nós vamos colocar aqui, depois nós vamos observar como ela vai ficar. Eu tenho a opção sem recuo, que é onde ela vem aqui na frente da caixa, ou com recuo. Como não é uma divisória, é uma prateleira, eu vou colocar com um leve recuo frontal. E olha que bacana, duplo clique aqui e duplo clique aqui, ó. E ela já entra centralizada. Não foi necessário fazer nenhum tipo de cálculo. Vou fazer a mesma coisa desse lado, duplo clique e duplo clique. Mas caso você queira, por algum motivo, se tiver o sifão aqui, alguma coisa que você queira mexer na altura da prateleira, é só selecionar ela
e digitar aqui o valor que você precisa. Por exemplo, vou deixar essa prateleira com 270. Ela vai ficar mais baixa. Se eu precisar, tiver uma cuba maior por algum motivo aqui, eu consigo ter esse controle total. Agora que eu coloquei aqui essas duas prateleiras, eu vou para a próxima parte. Eu vou vir aqui na opção Gavetas e vou selecionar esse vão. Duplo clique. Nessa opção eu tenho como colocar gavetas externas, embutidas e interna. A mais usual, e a que eu recomendo que vocês utilizem, é a externa. Na gaveta externa, eu tenho a opção de colocar quantas gavetas eu quiser. Por exemplo, vou colocar aqui só duas e vou mandar inserir. Então ele coloca só duas gavetas. Tá? Se eu quiser alterar, eu não posso vir aqui alterar, eu tenho que primeiro tirar essas que já estão. É importante você saber que você só consegue deletar essas gavetas se você estiver nesse campo de gavetas. Se você estiver em outro campo, elas não conseguem ser deletadas. Então eu volto aqui, campo de gavetas, seleciono esse xizinho e aqui em cima tem o X vermelho. Ó. Seleciono ele e elas vão sair. Então, novamente, duplo clique, vou colocar 4 gavetas e vou mandar inserir. E olha que legal. Se você perceber, eu não fiz nenhum cálculo para colocar essas 4 gavetas. Todo esse cálculo é feito pelo programa. O software, o Leomob, já te entrega isso tudo calculado. Então você vai receber esse projeto já na obra, os materiais, com o cálculo correto das medidas e as dimensões das gavetas. Agora nós vamos aqui para o internos. Na parte de internos, eu não vou colocar nada nesse espaço, porque eu já coloquei ali um porta-latas, já tinha feito no outro ambiente. Então aqui eu já vou direto para portas. E aqui nas portas eu vou decidir a maneira que eu quero montar. Então eu tenho aqui a opção de 2 portas, uma porta, basculante ou até um vão vazio, né? Caso eu queira colocar essa frente aqui para fazer uma máscara de forno, alguma coisa do tipo. Eu vou selecionar, dando duplo clique, apenas esse espaço do lado direito. Então eu vou dar duplo clique nessa parte de cima e segurando o Ctrl do meu teclado, eu vou dar duplo clique, dar um clique na parte de baixo, tá? Então, ó, duplo clique na parte de cima, seguro o Ctrl, um clique na parte de baixo. Selecionei esse vão, eu vou vir aqui em 2 portas, vou selecionar portas externas e vou mandar inserir. Você vai perceber que apareceu um tracejado aqui, significa que você teve sucesso e inseriu as 2 portas na primeira parte aqui do seu gabinete. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado esquerdo, nessa parte centralizada. Vou dar duplo clique, seguro o Ctrl, clica na parte de baixo. Se der errado é só clicar aqui do lado de fora e fazer novamente. Duplo clique, seguro o Ctrl, parte de baixo. Seleciono aqui 2 portas. Se eu selecionasse uma porta só, ia ficar uma porta grandona, né? Então tem que ser 2 portas aqui. Mando inserir. Prontinho. Agora eu vou dar um OK. Vamos ver como ficou o nosso gabinete, hein? Olha aí que legal que ficou o nosso projeto do gabinete. As portas bem distribuídas, bem posicionadas. E aí agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos ver a parte de dentro desse gabinete, para ver como ficou. E esse é um comando também bem legal quando nós estivermos fazendo a apresentação para o cliente. Com o móvel selecionado, eu vou vir aqui em ferramentas e propriedades. No primeiro campo aqui, ó, aberturas. E olha que bacana, imagina você mostrando dessa forma para o seu cliente. Ó. Você vai abrir as portas e vai estar ali tudo posicionado. As prateleiras que nós colocamos. E olha que legal aqui, nós temos uma situação, ó. A cuba está pegando na lateral do móvel. O que você faria
se você tivesse uma situação dessa na sua obra. Você vai ter que fazer o recorte. Porém aqui, se você colocou as medidas corretas no projeto, de acordo com o que você mediu na casa do cliente, eu vou fazer esse ajuste aqui mesmo. Então, ó, deixa eu fechar essas portas e abrir as gavetas para nós vermos. Ó, só clicar aqui nessa aba de gavetas e puxar. Já está tudo calculado. Ó. E quando você projeta no Leomob, você tem condição de pegar possíveis erros, como esse aqui que aconteceu. Ó. Imagina você descobrir esse erro lá na obra. Aqui você tem, dentro do processo, a visualização de qualquer possível erro e você pode corrigir, evitando transtornos e trazendo mais produtividade para a sua obra. Então eu vou fechar aqui essas gavetas. Vou fechar e vou fazer esse ajuste agora. Vou clicar aqui com o botão direito, editar armário. Aí eu vou vir aqui, ó, em divisões e vou selecionar essa divisão. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com 780 em cada um desses espaços. Eu posso aumentar um pouquinho esse espaço. Então, eu vou colocar aqui 800 milímetros nesse espaço. Vou selecionar a próxima divisão. E vou colocar também 800. Diminuindo um pouquinho as gavetas. Eu não preciso fazer tudo novamente. Automaticamente todas as folgas e todas as portas já serão ajustadas. Vamos ver. Quando eu abrir, vamos ver se já foi, essa medida foi o suficiente. Olha lá, ela ficou bem justinha ali na lateral. Vamos abrir aqui as gavetas. Prontinho. Se eu quisesse, eu posso jogar um pouco mais também para dar uma folga maior. Mas aqui já foi o suficiente. Então, olha quantos benefícios que nós temos de poder enxergar o projeto em 3D. Não só mostrar para o nosso cliente, mas durante o processo de fazer o projeto, você vai ter ali possíveis erros. Você pode desviar de uma tomada, de uma cuba, de uma mão francesa que está ali embaixo da pia, de uma grapa. Então, esse processo vai te ajudar lá na frente, na produção e na hora da montagem, quando você estiver na obra. Bom, agora que nós temos o nosso móvel já montado, posicionado, nós vamos dar continuidade para preencher aqui a parte de baixo. Então, falta aqui colocar o forno. Tá? Então, nós temos aqui algumas opções. Se eu quiser colocar o forno, eu posso utilizar o próprio construtor de armários. Então, eu clico aqui na parede. Eu posso tanto vir aqui, quanto clicar com o botão direito. E venho na opção construir armário. E eu tenho aqui, ó, balcão eletros. Então, vou selecionar ele, dar um OK. E colocar aqui, ó, vou arrastar, colocar a caixa de forno aqui bem do ladinho. Ela já está ajustada, né, na medida 700, altura 700, só falta a profundidade de 560. Dentro de divisões, você tem a opção de colocar aqui alguma prateleira, alguma coisa que seja para você apoiar o seu forno, ou seja, travessas de apoio. Você pode já definir essa medida, tá? Porém é muito usual e muito comum que nós colocamos essas travessas e no momento da instalação é que nós fazemos ali a definição das medidas, que é onde a gente vai fazer o recorte da máscara do forno e pode fazer algum ajuste. Mas eu recomendo que você sempre coloque essas travessas. Vou deixar aqui 2 travessas para que eu utilize. Se eu colocar essa travessa, independente da posição que eu colocar, a fábrica da Leo vai entender que precisa mandar essas 2 travessas aqui para você. Então você vai receber e mesmo que você não coloque aqui na posição que eu estou colocando em projeto, eu vou estar dando autonomia para o meu montador no momento da montagem. Então eu vou colocar agora aqui
eu já vou pular direto para a parte de portas. Vou selecionar aqui o meu forno e vou colocar aqui painel para eletro. Então, vou selecionar aqui a opção do forno e vou mandar inserir. Quando aparecer esse X, é sinal que inseriu. Vou dar um OK. E está feito a minha caixa de forno. Porém, é importante te dizer, o painel do forno, ele já vai vir com o forno para você apresentar para o seu cliente. Mas você precisa saber que vai vir um painel totalmente fechado e o recorte da máscara do forno você vai fazer no local, na obra, tá? Nós não vamos mandar esse painel recortado, até porque o teu cliente ele pode mudar o forno no momento ali do projeto e você precisa ter o ajuste real ali e esse recorte precisa ser feito na hora. Então nós vamos mandar um painel para você fechado e você vai fazer o recorte. Agora que nós estamos com a nossa cozinha pronta, projetada, vamos fazer uma conferência. Então aqui do lado esquerdo, eu comecei com o porta-tempero. Quando eu abro, ele está invertido. Então nós já vamos ajustar isso, tá? Deixei o vão aqui para não pegar na porta, daqui a pouco nós vamos fechar esse vão. Então você pode colocar esse porta-tempero da maneira correta, ou você vai apertar o I de inverter, ou vir na opção de agregados, ó. Aqui no agregados eu também tenho como mudar o lado. Então ele está escrito porta-latas direito. Eu vou selecionar essa opção de cima, responder sim, e ele vai trocar para o lado esquerdo, ficando correto, certo? Ou você aperta o I de inverter. Então, nós temos aqui as nossas gavetas. E as nossas portas. Então você pode conferir o seu projeto verificando se está tudo certinho antes de mandar para a produção, otimizando o seu processo e evitando qualquer tipo de erro. Agora nós vamos colocar os tamponamentos, fazer as duas laterais e colocar um fechamento aqui nesse espaço vazio. Vamos aprender aqui algumas técnicas e regras para aplicar nessa cozinha. Para colocar o meu tamponamento do lado direito, eu vou selecionar o móvel e já vou verificar aqui qual que é a profundidade dele. Profundidade de 560. Como estou utilizando uma porta de 18, eu vou acrescentar mais 22 milímetros, tá? Isso é uma regra, um padrão que eu utilizo. Então, algumas pessoas gostam de acrescentar 25, né, 2,5, ou 20 milímetros. Eu vou trabalhar ali no meio termo, 22. Então, 560, eu vou colocar 582 de profundidade no tamponamento. Então, vamos lá. Botão direito do mouse. Selecionei, botão direito do mouse. Editar tamponamentos. Quando abrir essa tela, essa janela, a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar aqui com a profundidade, que é aquela que eu comentei com vocês. Então eu vou colocar 582, que é o tamanho da minha caixa aqui, ó, profundidade de 560 mais 22. Então, 582. A espessura que eu vou trabalhar, conforme a folga que eu deixei lá no início do projeto, vai ser uma espessura de 18. Então, eu vou vir aqui em cima, na parte de cima, e vou selecionar 18 inferior. Tá? Percebe que quando eu coloquei 18, ele alterou novamente a profundidade. Então, o ideal é que eu troque primeiro a espessura do MDF e depois que eu coloque aqui o 582, que é a medida que eu preciso. Certo? E uma dica, uma recomendação. Quando você digitar o 582, dá um clique aqui embaixo, ó, que é só para ele reconhecer essa medida. A hora que você coloca, traz o seu mouse aqui para a vista frontal, que é essa parte de cima, ó, à medida que eu vou andando aqui com o meu mouse em volta, vai aparecendo ali o tamponamento.
esse tamponamento ele não está sendo inserido, é só uma sugestão. Ele só vai inserir quando de fato eu clicar no móvel. Então eu vou colocar aqui, nesse caso eu vou utilizar o tamponamento somente nas laterais. Então eu vou vir aqui do lado direito e vou clicar. Pronto, ele inseriu. Se você perceber, tem dois tamponamentos aqui, ó. Um ele inseriu, o outro é apenas sugestão, tá? Porque o mouse está em cima. Então, bem devagar, você vai clicar do lado direito. Do lado esquerdo não vou colocar porque é o forno. Então não precisa pôr aqui. Aqui na parte de cima do tamponamento tem essa opção de mostrar detalhes. Se você é um iniciante, você vai ter uma facilidade de enxergar e entender aonde que está o tamponamento. Ele está do lado direito e aqui é a minha gaveta. Como eu tenho um forno do lado esquerdo, eu só vou tamponar somente o lado direito. Vou dar um OK. Prontinho, ó. Tá feito ali. Agora eu vou vir aqui do lado esquerdo. Vou selecionar o meu móvel. Botão direito do mouse. Editar tamponamentos. E vou fazer o mesmo processo. Vou colocar aqui 18 milímetros. Vou colocar o 582. E do lado esquerdo, eu clico. Dessa forma, já vai ficar o tamponamento ali. E é só dar um OK. Certo? Eu percebi que quando eu coloquei esse tamponamento, este móvel está um pouquinho menor. Não tem problema. Eu seleciono ele e vou fazer o ajuste aqui, ó, na profundidade de 560. E ele já se ajusta. Da mesma forma, o meu forno, 560, e ele se ajusta, tá? De acordo com todo o projeto. Está quase pronto, estamos quase finalizando a parte inferior, a parte de baixo aqui da nossa cozinha. Desse lado esquerdo, eu tenho um painel. E eu tenho aqui um tamponamento que vai até o final da caixa. Quando eu vou apresentar para o meu cliente, tudo bem, o projeto está adequado. Mas se você quer enviar para a produção, você não quer que essa peça vá até o final. Até por uma questão de economia. Então vamos aprender mais um comando. Eu vou apertar aqui, nessa pedra, e vou apertar a letra O do meu teclado. E ele vai ocultar a pedra, me mostrando a parte de cima do meu projeto. Certo? Eu tenho aqui algumas linhas. Se eu não quiser visualizar essas linhas, para elas não me atrapalharem, eu vou vir aqui embaixo em mostrar objetos invisíveis e vou tirar essa seleção. Beleza, agora eu vou selecionar esse painel e eu consigo reduzir ele. Eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu tenho uma seta aqui apontando para trás e eu posso arrastar ela e puxar o máximo que eu puder, ó, aumentando e diminuindo esse painel. E ele vai ficar só uma régua, assim como é feito na maioria das marcenarias. Então, se você quiser deixar somente essa régua, é possível fazer dessa forma. Vou voltar aqui. Se você quiser também, vou aproveitar para mostrar outro comando para vocês. Lá no começo, eu ensinei vocês a rebaixar a parede. Então, vou selecionar ela, botão direito. Ao invés de eu rebaixar, eu também tenho a opção transparente, que é bem parecido. Se eu rebaixar, ele tira tudo. Selecionei aqui. Se eu deixar transparente, ele deixa os objetos. Só a parede é quem rebaixa. Eu consigo ter uma visão mais ampla do projeto. Então, você trabalhando com Leomob, você tem acesso a detalhes que você não teria fazendo aí um projeto à caneta, no papel. Então, você consegue ver todos os detalhes. Aqui, por exemplo, poderia ter um ponto de gás, alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, vou selecionar e vou clicar aqui na setinha e arrastar ela para trás
deixando somente essa régua. Ok. Agora, para fazer esse fechamento aqui lateral, eu preciso colocar uma outra régua aqui. O espaço que eu tenho aqui é de 4 centímetros, 40 milímetros. É importante sabermos que, como você está utilizando um software e todo o seu projeto vai para um maquinário da Léo Madeiras, nós temos uma limitação mínima, que é o tamanho mínimo que nós vamos colocar nas réguas. Então, eu não vou conseguir produzir uma régua com 4 centímetros, 40 milímetros. Mas eu vou fazer uma régua um pouquinho maior para que ela seja cortada ali durante o processo de montagem. Então, eu vou utilizar aqui um painel. Eu posso pegar um painel aqui, um fechamento. Eu tenho a opção de pegar um painel ou até mesmo pegar essa régua que eu já tenho aqui e colocar mais uma a partir dela, usando esse novo comando que eu vou mostrar para vocês. Selecionei essa régua, botão direito do mouse, e eu vou na opção de duplicar. Ele vai soltar uma outra régua dessa aqui na parte de cima, ó. Se você perceber aqui, ó, ele vai abrir esse comando de reposicionar e ele mostra exatamente a posição que essa régua está. Se eu movimentar ela, ó, vou colocar ela aqui do lado. Ela se movimenta também no ambiente, tá? Se você tiver dificuldade nesse tipo de visualização, eu te recomendo dar um OK e movimentar ela no ambiente 3D. Uma outra opção é apertar aqui, ó, visualizar posição relativa. Então ele muda o formato de posição. Talvez pode ser que você ache que seja mais fácil, ó. Então você consegue colocar. Coloquei do lado direito, ela entrou para lá. Então eu vou colocar aqui do lado esquerdo, ó. Com apenas um clique, ela já veio parar aqui. Tá? Se você tiver dificuldade de entender essas vistas, você pode também trabalhar aqui no ambiente utilizando a ripa aqui, tirando a colisão e movimentando com as setinhas do teclado. Coloquei uma outra ripa e agora eu vou fazer a rotação dela. Então eu seleciono essa ripa, vou aqui na aba de movimentação do lado direito, em ferramentas e propriedades. E na aba de movimentação eu tenho aqui o rotação. Se você perceber, já tem o número 90 aqui, que é de 90 graus. Então eu vou apertar aqui na setinha, vermelho menos, e ela vai girar dessa forma aqui. Tá? Uma dica para vocês. Vou voltar aqui. Se você apertar uma seta que não seja a correta que você quer utilizar, vamos supor que eu aperto o verde menos aqui, e ela girou para o lado errado. Não precisa se desesperar, é só você vir do outro lado e apertar no verde mais que ela volta. Ah, eu acho que é no azul. Não é também. Vou no verde mais, no azul mais e ele volta. Agora eu acho que é no vermelho. Pronto, acertei a posição. Certo? Acertei a posição. Agora eu vou aqui do lado em deslocamento. E vou colocar aqui, ó, no deslocamento, eu vou colocar 5 de 5 milímetros. E aí eu tenho um controle de movimentar a peça aos poucos, ó. De pouquinho em pouquinho, ó, de 5 em 5 milímetros. Tá? Se eu quiser movimentar 1 milímetro, ela movimenta também. Eu trabalho com uma precisão maior. Tá? Vou colocar 10 aqui e vou trazer essa peça um pouquinho para frente. Você percebe que tem o azul menos aqui? Então, quando eu apertar o azul menos, ela vem para frente, fazendo assim o fechamento. Vou colocar 5 e jogar um pouquinho para trás. Beleza. Feito o fechamento, vou subir a parede. Por mais que esse fechamento ele está entrando aqui na parede, durante a obra ele vai ser o que nós chamamos de recurso para fazer o recorte e o ajuste necessário se tiver qualquer irregularidade na parede. Prontinho, ó, o nosso projeto saindo aí. E agora eu vou voltar a pedra. Tá? É só vir aqui em mostrar objetos invisíveis e clicar aqui na linha da pedra. Se eu apertar o O, essa pedra vai voltar. Uma outra forma também é você apertar o Ctrl T.
do seu teclado. Ctrl T é um atalho para selecionar tudo. Aí você vai apertar o O e depois o O novamente, que ele volta a aparecer tudo que estiver no ambiente. Prontinho, tá feita a nossa cozinha. Agora é a parte legal. Depois de ter feito todos esses ajustes, nós vamos agora colocar cores e escolher o modelo que nós queremos aqui para nossa cozinha. Não se esqueça, depois de fazer todo o trabalho, de salvar.